hemorragia estancou. E ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Eita glória, aleluia, santo Deus. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Aleluia. Com certeza Jesus já sabia quem era. Ali era só para poder perguntar aos discípulos. Glória a Deus. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, você foi salva porque teve fé. Aleluia. Vai em paz e fique livre desse mal. Glória, aleluia. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Igreja, nós todos conhecemos essa passagem, mas o que nós não conhecemos é o tamanho da fé daquela mulher e principalmente o tamanho da nossa fé. Aleluia. Glória a Jesus. O que nós aprendemos aqui, para a honra e glória do Senhor, ou seja, o que Deus tem para nós nesta noite, o que Deus tem para nos ensinar através dessa história, dessa mulher. Aquela mulher, ela sofreu 12 anos, aleluia, com aquele mal, ali, perdendo sangue. Ela sofreu muito, mas uma coisa ela não perdeu, foi a esperança, foi a fé de um dia encontrar aquele que ela ouviu falar que estava por ali já curando pessoas. Aleluia. Creio eu que foi ali através da fé dela que Jesus passou por ali, porque quando temos fé as coisas acontecem. Aleluia. Não adianta nós querer se nós não temos fé. Não adianta. Temos que ter a fé. Glória a Deus. Aleluia. Ontem mesmo, passando por ali na casa de um conhecido, eu falando do amor de Deus, e ele falou: o que cura é a fé. Ele não é crente em Deus. Aí eu completei: sim, a fé, mas temos que ter Deus, porque a fé sozinha ela não é nada. Glória a Deus, aleluia. O poder vem de nosso Deus e junto com a nossa fé. Então o que aprendemos aqui, igreja, é que com essa palavra, que essa mensagem que Deus nos dá hoje, ela enfatiza a fé persistente. Aleluia. E a superação de barreiras sociais e religiosas. Aleluia. Porque quando nós estamos passando por problema, tudo é difícil. Aleluia. Os amigos somem. Nós não temos mesmo coragem de querer ir nem na casa do Senhor. Tudo fica difícil. Então, se nós não buscarmos em Deus aquela fé para que nós possamos nos levantar, nós caímos, igreja. Nós caímos. Glória a Jesus. Então, essa fé é persistente. É para que nós superamos, aleluia, de todas as coisas, das barreiras. Glória a Jesus, aleluia. E também sobre a compaixão de Cristo, né? Que Cristo teve ali para poder curar aquela mulher e aquele povo que ele estava ali já curando. E quando aquela mulher do fluxo de sangue se deparou com Cristo, ele já estava ali, porque Jairo estava ali já chamando Cristo Jesus para ir curar a filha dele. Glória a Jesus, glória a Deus. Como nós todos sabemos que a Bíblia nos fala que Deus deu a vida ali à filha de Jairo. Glória a Jesus. E aquele milagre todo aconteceu por causa de quê? Da fé que Jairo teve. E assim também a fé daquela mulher de chegar ao encontro de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Jesus, Santo Deus. Então a fé, ela restaura. Glória a Jesus, ela nos restaura
no verso 25 e 26, o que a Bíblia fala a respeito dessa situação que se encontra naquela mulher. Nós vamos ver lá em Levítico 15 e 25, o que a Bíblia fala a respeito daquele problema que aquela mulher enfrentava. Que para nós só em pensar, nós imaginamos assim, que talvez não era tanto, mas nós mulheres principalmente sabemos o quão é difícil, que nós mesmos não queremos aceitar só 3 ou 4 dias daquele problema, que nós sabemos o que são as regras que uma mulher tem. Nós passa 3, 4 dias, já é incômodo. Agora imagine, igreja, 12 anos. 12 anos e ainda desenganada pela medicina. Aquela mulher, ela tinha uma certa condição, só que ela gastou tudo, mas infelizmente a medicina não deu jeito. Quem deu jeito foi o nosso Senhor Jesus. Glória a Jesus, aleluia. Lá em Levítico 25, que a Bíblia fala a respeito daquele problema, porque aquele problema, a gente acha que não era nada, mas era um problemão. Era rejeitada pela sociedade, era uma pessoa, até mesmo a mulher, só nas suas regras normais, ela se tornava impura. Imagine no problema daquela mulher, que já havia 12 anos, coitada, mas ela era rica na esperança. Glória a Jesus. Quando uma mulher tiver fluxos de sangue por muitos dias fora do tempo da sua, a própria Bíblia fala esta palavra, da sua menstruação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que o habitual, todos os dias do fluxo, ela ficará impura. Isso quer dizer que ninguém podia tocá-la. Ninguém. Ela estava impura. Aleluia. Mas mesmo assim, sabendo que ela se encontrava naquela situação, ela se arriscou. Ela arriscou sua própria vida para ir ao encontro de Jesus. Oh, aleluia. Quem de nós, igreja, quem de nós se atrevia a arriscar a nossa própria vida para ir ao encontro do Rei? Oh, aleluia. Santo Deus, talvez você diga, eu tenho, mas nós nunca, graças a Deus, passamos por isto. Nós temos privilégio, nós temos o privilégio de vir na casa do Senhor, pedir, buscar. Nós temos o privilégio de buscar o Senhor na nossa casa. A qualquer momento é só querer. Aleluia, Deus. Mas aquela mulher, para poder ir ao encontro do Senhor, ela teve que arriscar sua própria vida. Aleluia. Mas ela acreditava no milagre. Ela acreditou que ele ia ter aquele milagre. Santo Deus, aleluia. Aquele problema ali daquela mulher, aquela impureza, era proibida até pelas leis. A lei proibia que ela viesse estar junto com pessoas, mas ela não se preocupou com isso. Não, ela não se preocupou com isso. A preocupação dela era encontrar com Jesus, porque ela havia ouvido falar daquele homem que fazia milagres. E é isso, igreja. Nós temos que ter fé e acreditar que Jesus vai fazer um milagre nas nossas vidas. Eu não sei qual é o problema que tu está passando, mas Deus sabe. Santo Deus. E Ele é o mesmo Deus daquele tempo. Ele é o Deus de ontem. Ele é o Deus de hoje, de agora. Santo Deus, aleluia. E Ele está aqui para te falar que Ele vai curar. Santo Deus, que seja espiritualmente, fisicamente ou financeiro. Ele manda te dizer, aleluia, que Ele vai fazer a obra na tua vida. Glória a Jesus, aleluia, Deus, aleluia, glória a Jesus, aleluia. E dando continuidade, glória a Deus, aleluia, no verso 27, o que nós aprendemos, aleluia, glória a Jesus. A fé dessa mulher foi tão grande que ela foi capaz de arriscar sua própria vida para tocar em Jesus. Oh, glória a Deus. Porque quem toca
desista. Está doendo, não desista. Ai, irmão, mas eu vejo que às vezes está tão difícil. Não desista. Glorifica o nosso Deus, porque no momento certo Ele vai agir, Ele vai curar, porque Ele não é Deus de não falar e não cumprir, porque quando Ele chamou cada um de nós, Ele nos fez uma promessa. Oh, glória a Deus, Santo Deus, e aquela promessa que Ele nos fez, igreja, está de pé. Ela está de pé. Nós é que esquecemos que no dia que Deus nos chamou, Ele nos prometeu algo. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Santo Deus, lá em Hebreus 11, do 1 ao 3. Glória a Jesus. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. É a convicção de fatos que não se vê. Aleluia! Às vezes a gente até pode imaginar: como é que eu vou ter certeza se eu não estou vendo? Mas Deus está. Deus está vendo. Deus está vendo o teu problema. Deus está vendo a tua situação. Aleluia. Glória a Jesus. Nós não estamos vendo que Ele está vindo com o nosso milagre. Nós não estamos vendo. Mas Deus manda nos dizer que nós temos que ver pelos olhos da fé. Aleluia. Nós temos que acreditar pelos olhos da fé que a nossa vitória está chegando. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Santo Deus. Pois é pela fé. Aleluia, Deus. É pela fé que os antigos obtiveram bons testemunhos. Glória a Jesus. E é verdade. Eu lembro, quando eu tinha 8 anos, eu acompanhava meus irmãos, que eu já tinha 2 ou 3 irmãos, os mais velhos, que eles serviam ao Cristo. Infelizmente hoje, 2 deles estão afastados. Mas eu lembro que eles me carregavam, me puxavam pela mão para ir aos cultos. Nós caminhávamos em torno de 15 quilômetros ou mais no interior, no escuro, para poder ir assistir um culto, para poder ir ouvir a palavra de Deus. Aleluia! E eu lembro que aqueles crentes, ainda hoje eu conheço algum deles, que tem bons testemunhos.